alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio, que é a base desta pré-aula. Nós não repetimos a revista. Os irmãos já têm a revista, já estudaram a revista, os irmãos têm muitos o livro de apoio, muitos assistem também a videoaula do comentarista. Então, a proposta do portal Escola Dominical é sempre trazer subsídios complementares à lição da escola bíblica. E, por isso, nós disponibilizamos aí o texto e os slides, que são o roteiro daquilo que nós estaremos aqui a falar. As pessoas, às vezes, têm dificuldade porque não sabem a sequência que nós estamos seguindo. É só ir lá no nosso texto de apoio do portal Escola Dominical, com os slides, e os irmãos terão o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 outros textos a respeito da lição dos adultos. Lembrando que o portal Escola Dominical traz subsídios de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões colocadas nos comentários das redes sociais. Também durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias que são sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e também mais informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. Esta reunião se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho, em São Paulo. O irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Nós estamos vendo as mentiras que o inimigo tem introduzido no meio do povo de Deus, através dos falsos mestres, através dos seus agentes infiltrados que procuram abalar a fé do discípulo de Jesus, enganar o crente e levá-lo para o inferno. Este é o propósito de Satanás. E nós estamos, então, vendo quais são as sutilezas, quais são as ciladas, quais são os ardis, quais são os falsos ensinos, as meias verdades, que são verdadeiras e inteiras mentiras, que têm levado muitos para a perdição, que têm enganado a muitos. E neste primeiro bloco do trimestre, nós estamos estudando sobre os falsos ensinos morais, né? As mentiras satânicas que têm convencido muitos crentes e que têm feito com que a vida moral dos crentes seja decaída e se torne pecaminosa. Nós já falamos sobre
a banalização da graça, que é uma forma de permitir ao crente um pecadinho, um descuido com a santidade. Vimos na lição passada a respeito da moral sexual, como a matéria da moral sexual tem sido também deturpada pelo diabo. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. E é interessante, hoje eu estou gravando agora aqui no período da noite, e hoje eu estava de manhã ali na Praça da Sé, indo para o meu serviço, e eu vi uma pessoa que estava pregando ali na Praça da Sé, e ele estava assim com uma espécie de cartaz, né? Ele se fazia de banner, né? E eu, quando olhei, vi exatamente um dos textos que ele estava ali, era o diabo e o divórcio. E eu olhei aquilo ali e falei, oh, Jesus, é exatamente o tema que nós vamos tratar hoje na aula. A normalização do divórcio. E o título já mostra isso. O divórcio é algo anormal. Não nos esqueçamos disto. O divórcio não é a norma, não é a regra. O divórcio, dentro da palavra de Deus, é uma exceção. E aqui nós já vemos a ação demoníaca. Pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro do estudo dos professores da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e também do portal Escola Dominical, os irmãos veem sempre as suas leituras diárias. Pastor Serafim, com seus 70 anos de Assembleia de Deus, ele costuma nos dizer que o problema da nossa denominação, e eu diria, não é um problema da nossa denominação, mas é um problema do ser humano, é estar no caminho estabelecido por Deus. Quando o Senhor vai falar com Josué, depois da morte de Moisés, quando o Senhor manda Josué iniciar a sua liderança diante do povo, o Senhor lhe dá algumas recomendações. E uma delas é esta, lá em Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja que a ordem divina foi para que Josué andasse na lei, que era a lei que Deus havia dado a Moisés. Nós também devemos andar na palavra de Deus, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que nos conduzir prudentemente. Jesus disse que ele vem buscar o servo fiel e prudente. Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente
que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, Deus é o mesmo, Deus não muda, e o mesmo Deus que mandou que Josué se conduzisse prudentemente, andando no caminho, na lei, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, é o mesmo Deus que virá buscar a sua igreja e irá arrebatar o servo fiel e prudente, ou seja, aquele que não estiver desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E neste assunto do divórcio, nós temos precisamente esse desvio, seja para a direita, seja para a esquerda. O título da lição foi muito feliz: a sutileza da normalização do divórcio. Desviar-se para a esquerda é normalizar o divórcio, transformar o divórcio em regra, em norma, quando, na verdade, o divórcio é uma exceção. E aí nós temos o desvio da direita, e nós vamos começar lembrando que o Brasil ele foi uma colônia portuguesa. Portugal era o país, um dos países mais católicos da Europa. E isso num ambiente da Reforma Protestante. Portugal e Espanha eram os países mais fiéis a Roma, ao Papa. E nós fomos colonizados por estes portugueses que eram profundamente católicos romanos. E a nossa cultura, ela é moldada pelo romanismo. E o romanismo trouxe o desvio da direita. Porque para o católico romano, para a igreja romana, o casamento é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é a própria infusão da graça de Deus ao fiel. A Igreja Romana entende que o sacramento é a própria ministração da graça de Deus a um fiel, a um servo de Jesus. E só a igreja é que pode ministrar esta graça de Deus. Pois bem, sendo um sacramento, ou seja, sendo um ato da própria graça de Deus, segundo a doutrina romanista, o casamento ele jamais pode ser desfeito. Ele é indissolúvel. Ele jamais pode ser dissolvido, porque é o próprio Deus quem une as pessoas que resolvem se casar. Veja que o casamento ele é feito pelo consenso dos cônjuges, mas ele se torna um sacramento. Ele jamais pode ser quebrado. E aí é um desvio da direita, porque Jesus não disse isso. Jesus disse o quê? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 31. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada
comete adultério. Então, Jesus aqui criou uma hipótese de divórcio, a não ser por causa da prostituição. Então, dizer que nunca, jamais se poderá dissolver um casamento não é o que Jesus ensinou. Então, isso é um desvio da direita. E nós, brasileiros, como fomos formados e moldados na cultura romanista, nós temos esta ideia do casamento que nunca pode ser desfeito, em hipótese alguma. Não nos esqueçamos que o divórcio só entrou no Brasil em 1977. Nós temos aí, portanto, não temos ainda 50 anos de divórcio no Brasil, por causa desta mentalidade romanista que não corresponde à verdade bíblica. E quando nós vamos além do que está escrito, nós também estamos pecando. Não podemos nos esquecer. Paulo, ele costuma dizer, que ele ensinou que nós não devemos ir além do que está escrito. Então, veja, foi o que Paulo disse lá em... Vamos ver aqui, abrindo a nossa... Em 1 Coríntios 4:6, Paulo diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, Paulo ensinava para que as pessoas não fossem além do que está escrito. Não está escrito que o casamento nunca pode ser desfeito. Jesus disse, a não ser por causa da prostituição. Então, nós não podemos nos desviar para a direita. Mas também não podemos nos desviar para a esquerda. E o que nós temos visto hoje é essa sutileza da normalização do divórcio. Hoje, o divórcio já é admitido, já é tolerado, já é considerado algo com quem se pode conviver. E isso, infelizmente, não é o que a Bíblia diz. Nós não temos o divórcio como uma regra, como uma norma, como algo corriqueiro, como algo comum. Não. Nós temos de ver o divórcio como uma exceção. Em primeiro lugar, para falar de divórcio, o divórcio o que é? O divórcio é a dissolução do casamento, a dissolução do matrimônio. É o desfazimento de um casamento. Um casamento que se fez e que depois é desfeito. Então, o divórcio é esse desfazimento do casamento. Mas o que é o casamento? O casamento é a união entre um homem e uma mulher para formar uma família. É a união de um homem com uma mulher para formar uma família. E quem criou o casamento? Quem criou o casamento foi o próprio Deus. O próprio Deus criou o casamento com a única forma de se constituir validamente uma família. Veja lá Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.
Este é o princípio bíblico, o princípio estabelecido por Deus. E é este princípio que nós devemos observar. O próprio Jesus, ao tratar do divórcio, ele diz que o princípio é este. Lá em Mateus, capítulo 19, Mateus, capítulo 19, versículo 4. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o princípio. O casamento foi estabelecido por Deus. Então, irmãos, não é uma... O casamento não é simplesmente um contrato de convivência que é feito entre um homem e uma mulher e que pode ser desfeito a qualquer momento. Pelo contrário, o casamento é uma instituição criada por Deus. Deus estabeleceu que um homem e uma mulher se uniriam para formar uma família e, nesta família, cumprir o propósito de Deus para o homem, que era de frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar sobre a criação terrena. Este propósito só seria possível mediante o casamento, pois no casamento se teria, como nós vimos na lição passada, a prática sexual. E, portanto, o homem e a mulher se completariam, formando a unidade necessária para que se faça a vontade de Deus. Então, o casamento ele funda a família, que é o ambiente criado por Deus para que ele se manifeste e ele se una com o casal e nós tenhamos aqui o cumprimento do propósito divino para o ser humano. Então, no casamento, na formação da família, não está apenas a vontade das partes, apenas a vontade dos cônjuges. Não. No casamento, nós temos a união de um homem e uma mulher para que eles possam cumprir a vontade de Deus. É por isso que o profeta Malaquias, ele diz que no casamento nós temos a presença de Deus. Veja o que diz o profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Veja que Deus diz que no casamento eu não tenho apenas o sim do homem e o sim da mulher, mas no momento em que cada um diz sim, nós iremos viver juntos, nós iremos nos unir em família, nós seremos fiéis um ao outro
estabelece-se uma aliança entre o marido e a mulher. E nesta aliança, Deus é testemunha. Deus se torna participante. E é por isso que há a bênção de Deus. Veja que Deus só abençoou Adão e Eva depois que eles se casaram. Lá em Gênesis 1:28, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que Jesus disse: no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão dois, ambos uma carne. Então há a bênção de Deus para esta união. É por isso que Salomão, quando ele está falando sobre o companheirismo do casamento, lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí vem a parte final. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que cordão de 3 dobras? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achei que era erro de tradução. Fui procurar outras versões. Fomos até ali nos originais, nas línguas originais, no grego e hebraico. Eu não sei grego nem hebraico, mas fomos lá nos dicionários bíblicos, nos comentários. E é 3 dobras mesmo. 3 dobras. Porque é o marido, é a mulher e é o Senhor. O Senhor abençoa. O Senhor é testemunha da aliança que é estabelecida entre um homem e uma mulher para que haja a procriação, para que haja satisfação, para que haja frutificação, para que haja a realização do propósito de Deus para o ser humano por meio do casal. Então, o casamento é mais do que o consenso dos cônjuges. É o estabelecimento de uma aliança consoante a vontade de Deus para o cumprimento do propósito divino. E é por isso que o casamento deve ser venerado. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus é testemunha entre marido e mulher. Deus julgará aqueles que menosprezarem, desprezarem, desvalorizarem, deixarem de venerar o matrimônio. Veja, irmãos, que é a única vez na palavra de Deus que Deus manda venerar algo. E essa palavra é muito forte. E eu volto aqui aos romanistas. Hoje, os romanistas estão nos ajudando muito. Os católicos romanos dizem que eles não adoram os santos, nem as imagens. Eles apenas veneram estas imagens. Apenas veneram estes santos. E nós vemos o que esses devotos fazem. Andam quilômetros e quilômetros
sobem escadarias de joelho, cumprem promessas e dizem que não adoram as imagens nem os santos, apenas veneram. O que eles fazem para os santos e para as imagens, nós devemos fazer para o casamento. Porque Deus manda venerar o casamento, respeitar o casamento, dar valor ao casamento. E quando o diabo coloca na igreja a tolerância, a normalização do desfazimento do casamento, nós não estamos respeitando o casamento. Estamos considerando o casamento um mero contrato, um mero negócio, um pedaço de papel, quando, na verdade, é uma instituição criada por Deus para que, por meio dela, se forme a família, que é o ambiente através do qual Deus irá cumprir no homem todo o seu propósito. Casamento é sério, algo seríssimo. É tão sério que Deus simbolizou o seu relacionamento com Israel e o relacionamento de Cristo com a igreja no casamento. O casamento é o símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja e do relacionamento de Deus com Israel. Veja a seriedade da instituição chamada casamento. E uma das características dos ímpios, dos incrédulos, dos pecadores impenitentes é o desprezo ao casamento. Já na civilização de Caim, nós vemos o desprezo ao casamento. O primeiro caso de bigamia surgiu com Lameque. Gênesis, capítulo 4, versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Ele já quebra o princípio, que era monogâmico. Mas mais adiante, algumas gerações à frente, o casamento era completamente desprezado. Veja lá em Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É o que Jesus fala ao mencionar os dias de Noé. Mateus, capítulo 24, versículo 38. Aliás, eu vou ler o 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Uma das características dos nossos dias, que são como os dias de Noé, é o desprezo, é a desvalorização do casamento. Se o casamento não é um sacramento, o casamento também não é uma brincadeira. É algo que deve ser respeitado, é algo que deve ser valorizado, é algo que deve ser venerado, respeitado.
mantido, preservado, não pode ser rompido por qualquer coisa. O divórcio é uma exceção. E Jesus disse qual é a exceção. A não ser por causa da prostituição. E quando Jesus fala em prostituição, a palavra é porneia ou porneia, que significa uma impureza sexual, uma imoralidade sexual. Quando o texto fala em prostituição, ele está falando a respeito da imoralidade sexual. O casamento, ele foi criado por Deus. Deus é testemunha do nosso casamento. Ele não admite a deslealdade, a infidelidade. Veja que no casamento é que se pode praticar o sexo. E o sexo não é apenas o ato físico, mas é a complementariedade entre homem e mulher. E o marido, só pode ter relações sexuais com sua mulher. E a relação sexual, ela não traz apenas um contato físico, mas, como nós vimos na aula passada, ela proporciona satisfação, prazer, completude, integração e união entre homem e mulher, entre o marido e a mulher. E se eu sair do casamento para manter um relacionamento sexual fora do casamento, eu estarei cometendo adultério. E veja que não é apenas o contato físico. Se eu desejar a mulher de alguém, eu também estarei cometendo adultério. Foi o que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Digo, 27. Ouvestes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, eu preciso venerar meu matrimônio com pureza sexual. Isto desde o pensamento. Porque se eu pensar e desejar alguém que não é meu cônjuge, eu já estou adulterando. Então, nos dias que nós vivemos hoje, o chamado sexo virtual é adultério. Agora, nos dias que vivemos, quando se fala em imoralidade sexual, e nós vimos que é uma sutileza que o diabo tem colocado nos nossos dias, isso não seria motivo para que houvesse o divórcio a qualquer momento, a qualquer instante? Já que nós temos hoje uma profusão de imoralidade, nada mais comum e nada mais esperado de que aumente o número de divórcios, porque se houve imoralidade sexual, pode divorciar. Eis a mentira do diabo. Se há imoralidade sexual, há porneia, então pode haver o divórcio. Simples assim. Mas não é assim que Deus fala. Quando nós vimos aqui a passagem de Malaquias, como Deus se levanta contra os sacerdotes que estavam se divorciando, como diz o povo, à la volonté,
por qualquer motivo, nós temos Deus dizendo que odeia o divórcio. Olha, se Deus diz que odeia o divórcio, mas é porque os sacerdotes estavam divorciando por qualquer motivo. É verdade que na lei de Moisés, pela dureza do coração, é o que Jesus diz, dos israelitas, estava previsto o divórcio. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então veja que na lei de Moisés, em primeiro lugar, nós tínhamos o repúdio, que é o repúdio. Era a coisa mais parecida com o repúdio hoje é a despedida sem justa causa que nós temos na lei trabalhista. Né? Você chega para trabalhar, o patrão diz: você está demitido, eu pago os seus direitos e vai embora, eu não quero mais você. Era assim. O marido podia chegar para a mulher e dizer: eu não quero mais você. E a despedia. Isto era o repúdio. Só o marido podia repudiar a mulher não podia repudiar o marido. Mas veja que havia uma discussão entre os escribas, os estudiosos da lei, os doutores da lei. O que é esta coisa feia? Se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia. O que é esta coisa feia? Para um mestre da lei judeu chamado Shammai, Shammai dizia que coisa feia era justamente a imoralidade sexual, a prostituição, a porneia, como diz Jesus. Para Hillel, que era outro mestre judaico, Hillel dizia que era qualquer coisa. Ele até diz que se a mulher queimasse a comida, o marido estava autorizado a divorciá-la. Então havia essa discussão. O que é a coisa feia? É a imoralidade sexual ou qualquer coisa. E quando foram perguntar para Jesus, para ver se Jesus se posicionava com Shammai ou com Hillel, Jesus não ficou nem com Shammai, nem com Hillel. Ele ficou com a palavra de Deus. Disse que o princípio é: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E para por aí. Esse é o princípio de Deus. Se uniram, não devem se separar. E é o que Jesus disse, porque o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não está dizendo o homem não separa, como os padres falam na celebração do matrimônio na Igreja Romana. Mas diz: não separe. Tem uma pequena diferença aqui. O homem não separa, isto quer dizer que é um fato. O casamento sendo um sacramento, e ele não é, ele jamais poderia ser quebrado pelo homem. Mas o que Jesus diz é: porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, é uma hipótese, é um desejo, mas não é algo impossível. E qual é a hipótese? É a da prostituição. Mas vejam que não é, Jesus não se filiou a Shammai. Shammai dizia, estando provado que a mulher adulterou, estando provado que a mulher não é pura sexualmente, o homem pode despedi-la.
o que não era fácil, porque a lei exigia um escrito de repúdio. E naquele tempo não era todo mundo que pegava um pedacinho de papiro ou de pergaminho e escrevia e dava. Não. Era difícil ter pergaminho, era difícil ter papiro e era difícil saber escrever. Você tinha que contratar alguém que era um escriba, que ia cobrar um preço muito alto para você fazer o escrito de repúdio. E o repúdio só poderia ser feito por escrito. Então havia já na prática, uma limitação muito grande para o divórcio. Mas Jesus disse, não é a coisa feia. Quando Jesus fala por causa da prostituição, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem, Jesus estabelece que quando houver um impasse entre servir a Deus e manter o casamento, aí há a possibilidade do divórcio. Por isso que o divórcio é uma anormalidade. O divórcio é uma exceção. Meu cônjuge me traiu. Isso é imoralidade sexual. Isto é adultério. Mas não basta ter havido o adultério, ter havido a traição, ter havido a infidelidade conjugal. É preciso que haja a impenitência. Houve a traição, houve a infidelidade conjugal. O servo de Deus, ele trabalha com o perdão. Se não vos perdoardes, o que Jesus diz? Mateus, capítulo 5, capítulo 6, versículo 15. Aliás, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, houve a imoralidade sexual. Houve a porneia. Como servos de Deus, nós devemos perdoar o nosso cônjuge. E ele deve se arrepender. Se ele se arrepende e você perdoa, porque se você quer continuar crente, você tem que perdoar. Não há motivo para divórcio. Não, porque houve o perdão, houve o arrependimento. Arrependimento significa mudança de atitude. E houve o perdão. Não há motivo para divórcio. Não houve arrependimento. Perdão tem que haver. Não houve arrependimento. A pessoa não se arrepende. Não quer deixar a imoralidade. Não quer deixar a prostituição. Aí nós temos um problema. Porque lá em 1 aos Coríntios, capítulo 7, Paulo nos fala qual deve ser o comportamento dos cônjuges na vida sexual. Ele diz assim, o marido pague 7:4. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez,
para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Veja que o ensino de Paulo é que marido e mulher devem ter constante vida sexual. E, se a paralisarem, devem fazê-lo por pouco tempo, consensualmente, para se dedicar à oração. Entra aqui, inclusive, o jejum do casado. Os casados, quando jejum, não devem praticar sexo. Mas isso deve ser por pouco tempo e em consenso, para que eles não venham a pecar. Porque quem tem uma vida sexual ativa não pode ficar muito tempo sem a prática sexual. Mas o seu cônjuge está de forma deliberada, reiterada, na prostituição. Ele não quer sair desta vida. Você já falou com ele e ele continua na perversidade. O que diz o próprio apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Pois que serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Os irmãos vejam aqui, que lá, 1 Coríntios 6, de 15 a 19, se eu sei que o meu cônjuge está em prostituição, eu não posso me unir a ele, porque senão eu me torno participante desta mesma prostituição. E aqui nós temos um impasse. Se eu mantiver vida sexual com o meu cônjuge que está em prostituição, que não quer se arrepender, que não abandona o pecado, apesar do meu perdão, eu estarei pecando com ele. Mas se eu deixar de manter atividade sexual com ele, não será em consenso, e não será por pouco tempo, e não será para me aplicar a oração. Então eu estarei pecando também. Há um impasse. Ou eu fico casado e peco, ou eu deixo de ser casado para servir a Deus. É aí a exceção. A não ser por causa da prostituição. Porque o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas eu só posso me separar, me divorciar. O casamento só se desfaz quando há este impasse. Ou eu sirvo a Deus, ou eu fico casado. E é neste momento que o divórcio é um remédio, não é uma solução. O divórcio nunca é uma solução. O divórcio é um remédio. E um remédio para quê? Para que eu fique unido a Deus e não perca a minha salvação. Porque há só uma coisa que eu devo amar além do meu casamento. É a Deus. Entre Deus e o casamento, eu fico com Deus. É por isso que Paulo, na sequência deste mesmo capítulo 7 de 1 aos Coríntios, quando ele fala dos descrentes
quando um deles se converte e o cônjuge exige ou eu ou Jesus, Paulo diz que neste caso também pode haver divórcio. Por quê? Porque é um impasse. O cônjuge não aceitou que o seu cônjuge se converteu e exige ou o casamento ou Deus. E aí, neste caso, Paulo diz, nós temos que optar por Deus, optar por Jesus. E aí o casamento é desfeito. Copiando mais uma vez os romanistas, eu tenho que adorar a Deus e venerar o casamento. No impasse entre Deus e o casamento, eu fico com Deus, eu fico com Jesus. E por isso o casamento pode ser desfeito. Então, os irmãos, vejam que o divórcio é possível. Sim, o casamento não é um sacramento. Isso é o desvio da direita. Mas o divórcio é excepcional. É quando há um impasse, quando há uma dureza de coração, quando há uma impenitência por causa da infidelidade conjugal, da prostituição. Aí, neste ponto, aí, nesta circunstância, se pode divorciar e se pode, o casamento está desfeito diante de Deus. E, portanto, poderá haver um novo casamento. Agora, isto não quer dizer que alguém que esteja numa circunstância de difícil convivência, que ele seja obrigado a se manter com alguém que, inclusive, lhe coloque em risco a vida. Vamos supor que o marido está tentando matar a mulher. A mulher vai ficar ali para ser morta pelo marido? Não. Se o marido a ameaça de morte, se o marido a agride, ela é obrigada a conviver com este marido? Não. Ela não é obrigada a conviver com este marido. Diante da lei, ela pode até se divorciar. Mas diante de Deus, ela não pode casar de novo. Porque se ela casar de novo, não foi por causa da prostituição, o novo casamento é adultério. É o que Jesus diz. Não adianta brigar comigo. É o que Jesus diz. Vou ler novamente Mateus, capítulo 5, versículo 32. Quem está dizendo é Jesus. Porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E lá em Mateus 19, quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, ele diz, versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E o que diz Hebreus? Venerado seja entre todos o matrimônio, leito cenácula. Porém, aos que se prostituem e aos adúlteros, Deus os julgará. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete
a mentira. A convenção aceita o divórcio. O pastor aceitou. O ministério aceitou. Mas Deus não aceitou. E não é o pastor, não é a convenção, não é o ministério que vão levar você para o céu. Divórcio é uma exceção. Quando há prostituição. Mas não basta a prostituição. Quando esta prostituição estabelece um impasse entre servir a Deus e manter-se casado. Nesta hipótese, o divórcio é possível. É o remédio. E a pessoa pode se casar novamente, porque o casamento se desfez. Qualquer outra situação, a lei dos homens permite o divórcio. Mas você não poderá casar de novo, se quiser ir para o céu. Porque lá não entram os adúlteros. Lá não entram os que se prostituem. É isto que a Bíblia ensina. Aí vem o diabo e procura normalizar o divórcio. Procura vir com esta história, mas hoje a imoralidade sexual é muito grande e acontece demais. Então, basta haver a imoralidade sexual, pode divorciar e casar de novo. Não é o que a Bíblia fala. Mas hoje em dia existe muita violência doméstica. As pessoas não podem ficar aí sendo agredidas, sendo ameaçadas, sendo abusadas. Concordo. Deus não quer que ninguém fique apanhando. Mas você que escolheu o cônjuge, não foi Deus. Porque essa história, porque deu o que Deus ajuntou. Deus criou o casamento. Mas eu escolhi o meu cônjuge. Se eu sou um servo de Deus, eu pedi a direção do Espírito Santo e o Espírito Santo me confirmou a escolha. Mas fui eu que escolhi. Então não vem agora com essa história. Esse casamento não foi Deus que juntou. Então eu posso separar. Não, não é isso que está escrito, não. Quando a Bíblia diz porque o que Deus ajuntou, Deus ajunta, ele é a testemunha da aliança que eu fiz com o meu cônjuge. Sou eu que caso com ele. Adão escolheu Eva, mas só tinha Eva. Mas se ele olhasse a Eva e não gostasse, Deus fazia outra. Mas quem escolheu Eva? Foi Adão. Veja lá, Gênesis 2:23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Ele não deixou pai e mãe porque ele não tinha pai e mãe, mas ele se apegou a Eva. Ele disse, essa é minha, eu gostei, Senhor. E na hora que ele sai do jardim do Éden, Eva foi a mulher que maior prejuízo causou para um marido na história da humanidade. Porque por causa de Eva, Adão perdeu o Éden. Adão teve que ir trabalhar para sobreviver. Adão morreu. Tudo por causa da Eva. Mas na hora que ele saiu do jardim, Deus não deu carta de divórcio para ele, não. Ele teve que levar a Eva junto. Até o fim da vida.
Quando Moisés casou errado. Casou com uma víbora, como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Mello, que era zípora. A mulher pegou os filhos e foi embora, deixou Moisés sozinho para ir libertar o povo do Egito. Mas quando Moisés trouxe o povo liberto do Egito, Jetro levou a zípora com os filhos. Toma que é tua, Moisés. E Moisés teve que pegá-lo de volta. Foi ele que escolheu. Jó, como uma doida, falas tu. A mulher desesperada disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus não deu carta de divórcio para a mulher de Jó, para Jó. Não. Foi com ela que ele teve os novos filhos. Deus odeia o divórcio. E só admite o divórcio quando o divórcio significa a manutenção da nossa comunhão com Ele. Deus odeia o divórcio, mas ama a nós. E Ele só deixa que haja divórcio quando o divórcio nos manter como seus filhos. Fora disso, o divórcio não é agradável a Deus. Não se iluda com o diabo. Ele quer que você se divorcie por qualquer motivo. Case com outro ou com outra. E neste novo casamento, ou nestes novos casamentos, você ande a passos largos para fazer companhia a ele no lago de fogo e enxofre. Que Deus nos guarde. Veneremos o casamento. Amém.